Meus irmãos, eu não sei quem está precisando dessa palavra, mas o Senhor colocou no meu coração neste momento, Salmo 121. Eu elevo meus olhos para o monte, e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu não sei quem está precisando dessa palavra nessa noite. Eu não sei quem está necessitando, mas o Senhor está falando com você nessa noite. Não fique cabisbaixo. Não fique cabisbaixo. Eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Não vem de mim, não vem do pastor, mas vem do alto. Vem do Criador que fez os céus e a terra. O Senhor já tem falado com o povo nessa noite, e eu queria falar ainda mais. Eu confesso que eu estou me tremendo, mas não é de nervoso, é de temor a Deus, porque o Espírito Santo já está na casa. E eu creio que, da mesma maneira que o Senhor está falando comigo, o Senhor vai falar com a tua igreja. Mas esteja com o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, porque Ele quer falar com a tua igreja. Mas é necessário não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Meus irmãos, abra vossas Bíblias comigo, no livro de Atos. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 2. Eu sei que é uma passagem muito conhecida pelos irmãos, muitos já conhecem, mas o Espírito Santo fala com cada um de uma forma, e eu creio que nessa noite não será diferente. Eu só vou ler somente alguns versículos, porque a igreja acompanhe comigo. Versículo 1 ao versículo 4, e depois o versículo 38. Eu vou estar lendo, amém? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, aleluia, Jesus, e encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Versículo 38, vai dizer assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pode se sentar, igreja, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, livro de Atos, como eu falei, é um livro muito conhecido pela igreja, porém, o Espírito Santo, ele fala com cada um de uma forma, e eu creio que nessa noite, ele falará com você. Eu não sei de que forma, mas nessa noite, da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. Não é por minha causa, mas é por causa da palavra. Porque a palavra ainda tem poder para curar, a palavra ainda liberta, a palavra ainda cura, a palavra ainda traz salvação. Porém, depende de nós crermos. A Bíblia vai dizer que aquele que crer será salvo. Mas o crer não é no Marcos, o crer é em Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está no meio de nós, e Ele quer falar com a tua igreja. Então não disperse, esteja atento a ouvir a palavra do Senhor, porque eu creio que da mesma maneira que você entrou, você não será. Meus irmãos, vamos à palavra, livro de Atos, capítulo 2. Nós sabemos que aqui, antes de haver o Espírito Santo descendo sobre a casa, a Bíblia vai relatar que existe um povo de Deus, um povo escolhido, que estava reunido em oração. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite de hoje, entendam e gravem isso: muitas das vezes só vai haver resposta para a igreja quando há um povo reunido com o mesmo propósito em oração. Só vai haver muitas das vezes resposta para a igreja de Deus quando tiver um povo que esteja reunido em um só propósito e em oração. Meus irmãos, aqui a gente nota o quanto que a oração era o diferencial na vida de um cristão, porque aqui nós sabemos que há uma promessa, pois Jesus vai dizer ao seu povo que Ele iria ao Pai, mas Ele deixaria conosco o Consolador. E quem seria esse Consolador? O Espírito Santo. E Ele está aqui? Sim, Ele está aqui nessa noite. Mas, entenda uma coisa: primeiramente, para a gente ter o Espírito Santo conosco, tem que haver uma coisa: arrependimento. A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santidade.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, meus irmãos, o que seria a santidade? Nada mais do que renúncia. Renunciar ao quê? A sua carne, o seu eu, a sua vontade. Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Meus irmãos, nós sabemos que muitas das vezes enfrentaríamos tribulações, enfrentaríamos angústias, decepções com pessoas em que muitas vezes a gente confia. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor está aqui nesta noite. Por mais que muitas das vezes o mundo possa nos aborrecer de inúmeras maneiras, o Senhor, Ele jamais te decepciona. O Senhor, Ele jamais te deixa só. E é por isso que Ele vai dizer que Ele enviaria o Consolador. E aqui, como vai dizer, eu anotei algo aqui, Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29, quem puder abrir comigo, Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29, vai se cumprir aquilo que se fala em Atos, que vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui se cumpre a palavra que foi pregada pelo profeta Joel, num tempo em que o povo continuava sendo rebelde perante Deus. Mas eu acho interessante porque o Antigo Testamento, por mais que o povo de Israel fosse um povo desobediente à palavra de Deus, Deus sempre levantava um profeta dizendo: arrependam-se. Povo de Deus, arrependam-se. Povo, arrependam-se. O que eu quero dizer nessa noite? Para a gente ter o batismo do Espírito Santo, primeiramente é necessário haver o quê? Arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus. Sem arrependimento ninguém terá intimidade com o Senhor. Eu posso muito bem estar dentro da igreja, clamando, louvando, adorando, mas a intimidade é o que a Bíblia fala: vá para o seu quarto, feche sua porta. Chegou a hora de você falar com quem? Com o Pai. E o Pai quer falar com você nessa noite. Só que é necessário você estar com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, voltando a Atos capítulo 2, eu anotei algo aqui que vai falar assim: para que algumas promessas se cumpram para a igreja de Cristo, é necessário um povo escolhido, orando com o mesmo propósito. Por que eu vou dizer isso? Porque nós vemos que Lucas, capítulo 24, vai dizer que há 2 discípulos de Jesus que estão voltando pelo caminho de Emaús, e Jesus vai ter um encontro com eles. E quando eles abrem os seus olhos, quando Jesus parte o pão e abre os seus olhos, eles reconhecem quem era aquele homem, Jesus Cristo. Então, vocês têm que entender uma coisa: para que se cumprisse a vinda do Espírito Santo, era necessário que o povo escolhido por Deus estivesse reunido no mesmo lugar com o seu propósito. Ou seja, não haveria como cumprir a promessa se não estivesse aqueles 2. Neste momento, eu quero dizer para a igreja: muitos podem pensar que está fora, muitos podem pensar que estão longe dos planos do Senhor, mas nessa noite Jesus está dizendo: eu estou aqui te chamando, vem para perto, porque você faz parte do meu povo escolhido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Tanto que no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 25, vai dizer assim: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Meus irmãos, olha que interessante. Nós estávamos destinados ao matadouro. Nós estávamos destinados, condenados à morte, à maldição eterna.
mas através de um único homem, chamado Jesus Cristo, nós tivemos a oportunidade de hoje estamos aqui, adorando o nome do Senhor. E hoje, nós podemos ter o privilégio de ser chamado povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Mas entenda uma coisa, para que nós venhamos fazer parte desse povo santo, geração eleita, como eu já disse aqui, eu vou voltar a repetir, porque o Senhor tem falado no meu coração, tem que haver arrependimento. Não tem como haver intimidade com o Senhor se não houver arrependimento. A Bíblia não vai dizer, mas acredito eu, que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, logo após ele olhar para Jesus, ele entende o que ele fez de errado. E eu creio nessa palavra, por mais que não tenha na Bíblia, mas eu creio nesse acontecimento, de que houve arrependimento. Por mais que Jesus já tivesse predito o que Pedro ia fazer, houve arrependimento no coração de Pedro. Tanto que Pedro, ele fazia parte do povo que era os 120, escolhidos por Deus, para receber o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, avançando aqui, no versículo 5 ao versículo 13, eu não vou estar lendo aqui, mas eu vou trazer um resumo, vai dizer que havia outros povos que estavam ouvindo na mesma língua aquilo que o povo estava falando, que estava dentro da casa. Outra coisa que eu quero deixar para a igreja, meus irmãos, o propósito não acontece com quem está fora, é com quem está dentro. O propósito só vai ocorrer, não é com quem está fora, mas é com quem está dentro. Entenda uma coisa, muitas das vezes, quem tá fora não vai entender, mas quem está dentro vai compreender, que aquilo é vontade de Deus se cumprindo sobre a sua igreja. Meus irmãos, eu acho interessante, porque a Bíblia vai dizer que os povos que estavam reunidos na parte de fora, todos eles vão entender a mesma língua, o que está sendo falado dentro da casa. E se levanta um homem, porque antes de se levantar Pedro, a Bíblia diz que alguns até acharam que eles estavam bêbados, mas Pedro se levanta. Algo que eu quero deixar para a igreja muito claro, meus irmãos, quando a promessa se cumprir sobre a sua vida, primeiramente tem que haver posicionamento. Logo após o arrependimento, tem que haver posicionamento, porque Pedro, ele se posicionou na presença do Senhor, logo após a promessa se cumprir. Então nessa noite, Deus quer que você se posicione na presença dEle, porque Ele quer fazer sobre a sua vida, Ele quer cumprir aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, este é fiel para terminar. Não sou eu quem está falando, é a palavra, mas o Senhor quer nessa noite posicionamento, de mim e de você. Lembre-se, antes da palavra falar com vocês, ela falou comigo. Quando eu estava meditando na palavra do Senhor, no dia de ontem, eu estava quebrando a cabeça, eu confesso, porque eu falo: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo? O que o Senhor quer dizer à tua igreja? Porque eu não estou entendendo. E como eu disse aqui logo no começo, muitos já pregaram sobre Atos capítulo 2, e é uma passagem muito conhecida, mas não foi somente a vinda do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, nos versículos mais adiante, que eu vou chegar lá, que após Pedro anunciar o Evangelho, cerca de 3.000 almas se arrependeram e foram batizadas. Meus irmãos, entenda uma coisa, como eu disse para vocês, para a gente receber a promessa, muitas das vezes vou corrigir a palavra. Primeiramente, que haja arrependimento, e segundo, que haja posicionamento. Como assim? Eu vou trazer uma história no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias é levantado para confrontar os profetas de Baal. E aí a Bíblia vai relatar que os profetas de Baal fazem o seu sacrifício durante todo o dia e nada acontece. Mas Elias, após ele antes de preparar seu sacrifício, ele fala para o povo: até quando cochareis em 2 pensamentos? Se é de Deus, sigam, mas se é de Baal, sigam. E logo após Elias falar com o povo, Elias fala para o povo da seguinte forma: se aproxime de mim. Sabe o que o Senhor Deus quer falar com você nessa noite? Se aproxima de mim, eu quero intimidade. Eu quero intimidade com o meu povo, eu quero intimidade com a minha igreja. Sabe o que quer dizer aproximação? Posicionamento. Porque logo após o povo se aproximar de Elias, Elias restaura o altar, ele faz uma oração,
e o fogo cai do céu. Quer resposta? Se posiciona. Quer resposta? Se posiciona. Você pode ter certeza que após o seu posicionamento, Deus fará. Mas lembre-se, não é no seu tempo, é no tempo dele. Porque a Bíblia vai dizer que um dia para Deus equivale a 1000 anos, e 1000 anos para Deus equivale a um dia. Então lembre-se, Senhor, mas eu quero para hoje, eu quero para hoje. Não, meus irmãos, é no tempo dele. Lembre-se, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Não queira antecipar o tempo do Senhor, porque assim como a Bíblia vai dizer em Atos 2, que cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Meus irmãos, algo que eu vejo nessa passagem, que eu acho bem interessante também, porque o povo, primeiramente, para descer o Espírito Santo, o povo teve que fazer o quê? Se humilhar. O povo teve que se humilhar. Se humilhar como? Em oração. A Bíblia diz que o povo estava reunido e orando com o mesmo propósito. Sabe o que acontece? Que muitas das vezes as promessas não se cumprem sobre a vida da igreja no geral, porque o que falta muitas das vezes é o povo estar com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, olhando na mesma direção. Que direção? É a esquerda, é a direita? Não, é no alvo. Que alvo que é esse? É Cristo. Tanto que a Bíblia vai relatar lá em João 6, que é uma passagem que eu gosto muito, João 6,68, após Jesus trazer uma palavra dura para os seus discípulos, muitos abandonam a ele. E aí Jesus pergunta para os 12, e vocês também não vão? Pedro vai responder, Senhor, para quem iremos? Se somente tu tem palavra de vida eterna. Nota-se que Pedro está falando, não é para onde, é para quem. Onde se está referindo em ambiente, mas quem está se referindo a uma pessoa. Que pessoa é essa? É Cristo. É Cristo. Meus irmãos, para onde vocês têm ido? Para quem vocês têm ido ultimamente? Será que vocês têm ido por mão da esquerda, por mão da direita? Não, nessa noite eu quero te dizer, vá para Cristo, porque é Ele que tem palavra de vida eterna. Meus irmãos, prosseguindo mais adiante, para não tomar tempo, que o tempo as horas já se vão, eu anotei algo aqui no versículo 5 ao 13, que vai dizer assim, ó, só entende o cumprimento da promessa quem está dentro da casa, pois o que parece loucura para quem está fora, para quem está dentro é Deus confundindo as coisas sábias deste mundo com o que é loucura para muitos. Vou trazer uma referência para vocês. 1 Coríntios vai dizer assim, ó, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, diz assim, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Como assim, Marcos? Eu não estou entendendo. Como eu falei para vocês, no versículo 5, versículo 13, muitos vão achar que o povo que está reunido dentro da casa está bebendo desde cedo, mas não. Olha o que Deus está falando. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Muitas das vezes, para as pessoas lá fora, você parece um louco, você parece uma pessoa que não tem noção. O que? Você passando por essa dificuldade e indo buscar o Senhor? Como assim? O que? Mas você passando por essa luta e ir na casa de Deus? Meus irmãos, o que para o mundo é loucura, para Deus é a presença. O que para o mundo é loucura, o que para o mundo pode parecer loucura, para Deus é Deus fazendo o quê? Confundindo as coisas loucas deste mundo com as coisas sábias. Porque lá fora o mundo pode até te rejeitar, mas o Senhor te aceita. A Bíblia vai dizer, vinde como estáis, mas não permaneça. Você pode vir do jeito que você quiser, quebrantado, rasgado, machucado, ferido, mas se você abrir o seu coração, da mesma maneira você não sairá. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele está trazendo cura nessa noite, Ele está trazendo libertação para a alma nessa noite, Ele está libertando cativos aqui nessa noite. Meus irmãos,
Jesus tem falado com a tua igreja, com o teu povo. Muitas das vezes nós tapamos nossos ouvidos para não ouvir a voz do Senhor. Mas nessa noite, eu creio no nome de Jesus, o Espírito Santo está transformando vidas aqui nesse lugar. Não é para a minha glória, mas é para a glória dele. Eu creio que pessoas contarão testemunhos daquilo que o Senhor fez na sua vida. Mas é necessário que você creia. Creia com fé, com ousadia. Eu até vou me lembrar de uma passagem em Atos 4. Olha que interessante. Eu vou voltar aqui para a palavra, mas tem a ver com o que eu vou dizer. Atos 4, a Bíblia vai dizer que 2 apóstolos de Cristo é preso, Pedro e João. Eles são presos por quê? Por anunciarem ao Evangelho. Eles passam a noite na prisão e logo após eles voltam para a casa do Senhor, voltam para a casa onde eles já estavam, e eles se reúnem com o povo. Sabe o que eles pedem para Deus? Eu acho muito interessante, porque Pedro e João, eles foram chicoteados. Eles poderiam muito bem fazer o quê? Senhor, derrama a ira sobre os fariseus, derrama a ira sobre eles. Mas sabe o que Pedro e João vai pedir para Deus? Ousadia. Ousadia para quê, Marcos? Para anunciar a palavra de Deus. O que falta para nós essa noite, muitas das vezes, é a ousadia. Que ousadia é essa? Ousadia do que? Senhor, eu não mereço, mas eu estou aqui como servo do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua vontade. Mas não fale com a tua vontade da boca para fora. Fale com a tua vontade com ousadia. Eu vou até ler para vocês Atos capítulo 4, no versículo 31 ao 33, vai dizer assim, ó: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu acho muito interessante, porque tanto Atos 2 quanto Atos 4, a Bíblia vai dizer o quê? Que todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando. O que eu vou dizer para você nessa noite? A oração, ela é a chave da sua vitória. Mas a oração não é uma oração como os fariseus muitas das vezes faziam, escandalosa. Não, eu não estou falando que é errado, tá, meus irmãos, por favor. Mas eu não estou falando que muitas das vezes a nossa oração a gente quer Senhor, Senhor, Senhor. Mas o Senhor está pedindo, sabe o que para você nessa noite? Meus filhos, se quebranta. A oração muitas das vezes não é em palavras, mas em atitudes, é em choro, é em lágrimas. Muitas das vezes pode não sair nenhuma palavra de sua boca, mas um choro é uma oração perante a presença do Senhor. Mas lembre-se, é necessário haver oração. É necessário o povo estar reunido com o mesmo propósito, com a mesma convicção. Meus irmãos, a nossa salvação, ela não vem da esquerda, ela não vem da direita, ela não vem de trás, ela vem do alto. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, por mais que haja, muitas das vezes, tribulações, adversidades sobre a sua vida. Mantenha seus olhos fixos em Jesus, porque no tempo dele, as coisas acontecerão. E lembre-se, como eu falei para vocês, Paulo vai nos dizer, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Mas entenda, não é que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, que não vai existir deserto, que não vai existir processo. O processo, ele vai te ferir, ele vai te machucar, ele vai te lapidar, para que lá na frente, você venha estar preparado para receber aquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Porque o Senhor, ele não faz por metade, o Senhor, ele não faz de qualquer maneira. Quando o Senhor faz, é por completo. É por completo. Tanto que Atos vai nos revelar sobre isso. O Senhor fez o quê? Esperou o povo reunir, esperou o povo orar, com o mesmo propósito, com uma mesma adoração. E aí o que acontece? O Espírito Santo desce sobre a casa, e todos são cheios. Mas, lembre-se, que antes de ser cheio, você tem que se esvaziar. Senhor, enche-me, enche-me. Mas do que você encheu durante o seu dia? Eu lembro que eu vi uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, falando sobre isso. Muitas das vezes a gente chega no culto de domingo, e quer ser cheio do Senhor. Canta, Senhor, enche-me, enche-me. Mas passou o domingo inteiro, vendo Netflix, vendo filme, vendo série. Você vai ser cheio do quê? Quer ser cheio?
se esvazie nessa noite, se esvazie do seu eu, se esvazie das suas vontades, se esvazie dos seus desejos. Por mais que muitas das vezes possa ser difícil, lembre-se, para Deus nada é impossível. Nós sabemos que é difícil a gente se esvaziar dos nossos desejos, da nossa carne, porque a Bíblia vai dizer que é uma luta entre a carne e o Espírito, porque a carne almeja as coisas do mundo, mas o Espírito almeja as coisas que é do alto, que é do Senhor. Mas lembre-se, por mais que seja difícil, sem sacrifício não há vitória. Meus irmãos, dando continuidade aqui, que as horas já se vão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 2, vou prosseguir mais adiante. No versículo 14 ao versículo 36, a Bíblia vai relatar que Pedro, ele se posiciona, como eu falei para vocês, e ele traz aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. O que? Anunciar o Evangelho, anunciar a palavra, anunciar que o mesmo Cristo que eles crucificaram numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e cumprindo-se a promessa do Senhor, que Ele voltaria ao Pai, mas vos deixaria o Consolador. Cumpriu-se a palavra de Joel, que todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia e corajosamente a palavra do Senhor. Todos, a Bíblia vai relatar, no versículo 37, vai dizer assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E aí Pedro vai dizer, no versículo 38, como eu li para vocês aqui: Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E a Bíblia vai relatar mais adiante, no versículo 40, com muitas palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Sabe por que muitas das vezes é difícil para a gente trazer algum irmão para a casa do Senhor? Porque falta para nós ousadia. Muitas das vezes o Espírito Santo ele quer te usar na escola, na rua, no trabalho, às vezes com uma palavra simples, mas sabe o que você faz? Mas será que é de Deus? Senhor, será mesmo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na minha antiga igreja, que eu estava congregando, teve uma vez que nós estávamos no culto, e o Senhor colocou meu coração para que eu falasse para uma irmã que estava próxima a mim, para que ela abraçasse uma outra irmã, e a irmã se negou aí, ela se negou aí, e aí eu cheguei numa outra irmã e falei: irmã, vá até aquela mulher. E quando ela foi até aquela mulher, o Espírito Santo desceu sobre as duas, e as duas foram batizadas, as duas. A que estava precisando de abraço, foi a que abraçou, e as duas tiveram a resposta. Sabe o que eu estou falando para vocês nessa noite? Não é porque foi por conta de mim, mas é porque muitas das vezes o Senhor fala conosco, e a gente sabe o que a gente faz? Fica fechado, cala a nossa, se aquieta. Senhor, não é comigo não, acho que é com outra pessoa. Mas não, o Senhor ele quer te usar, da maneira dele, mas Ele quer te usar. Às vezes, um simples, como muitos falam: Jesus te ama, Jesus cuida de você. Isso pode fazer diferença na vida de alguém. Então, quando o Espírito Santo falar com você, não se cale, dê lugar a Ele, porque Ele vai te usar, e pode ter certeza, que quando Ele usa, inferno nenhum pode parar. Meus irmãos, dando continuidade aqui, eu anotei várias coisas aqui, mas o que eu queria frisar, no versículo 42 ao 47, vai dizer assim, eu vou correr aqui porque as horas já se vão: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, que, vendendo suas propriedades e bens,
distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, aqui a Bíblia não vai nos relatar que todos estavam partilhando dos seus bens, uns para com os outros. Tanto que lá em Atos 4, após o povo se reunir, o Espírito Santo descer sobre eles novamente, e eles anunciaram a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer, nos versículos mais adiantes, que todos chegavam até aos pés dos discípulos e apresentavam as suas ofertas. Muitos vendiam os seus bens, tanto que a Bíblia vai nos relatar que não havia necessidade sobre ninguém, porque todos estavam com o mesmo propósito, com a mesma convicção, com a mesma visão do que? De amar ao próximo. Muitas das vezes a gente está dentro da igreja, faz com uma beleza, mas chega lá fora, quando a gente vê alguém necessitado, a gente faz o quê? Nada. Mas note-se que a Bíblia vai relatar para a gente que todos estavam reunidos com o mesmo propósito e todos partilhavam os seus bens, tanto que não havia necessidade sobre ninguém. Eu não estou falando que você tem que chegar aqui e distribuir sua casa, seu carro, não é isso, não é isso, mas é ter o que? Empatia, é se colocar no lugar do próximo, porque pode ter certeza, a Bíblia diz que, em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma vez, uma pastora falou para mim assim, eu achei muito interessante o que ela falou, que quando você faz para Deus com excelência, você está automaticamente abençoando as pessoas à sua volta. Quando você busca a Deus primeiramente, à sua volta, as pessoas vão ser abençoadas. Sabe por quê? Porque você vai estar refletindo a imagem de Cristo. Meus irmãos, dando continuidade, Romanos, eu trouxe um versículo aqui, Romanos capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Romanos capítulo 12, no seu versículo 10 ao 12, vai dizer assim: prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E mais uma vez, perseverem na oração. O versículo 16 vai dizer assim, do capítulo 12 mesmo: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O que eu quero frisar para vocês é o versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, e nunca falte a vocês o zelo. O que significa a palavra zelo? Cuidado, dedicação. E a pergunta que eu te faço é: você tem tido zelo pela obra do Senhor? Você tem tido zelo pelas pessoas que estão à sua volta? Porque o Senhor, Ele se dedica a cada um de nós. O Senhor, Ele tem um cuidado com cada um de nós. Mas muitas das vezes, nós não cuidamos daquilo que é dele. Nós não cuidamos daquilo que o Senhor nos colocou na nossa volta, na nossa vida. Eu vou dar um exemplo com o pastor Jonatas. Ele é o pastor de ovelhas, ele cuida do seu rebanho. Tem suas falhas e seus defeitos? Tem, porque ele é ser humano. Antes de ele ter um cargo, ele é um ser humano que nem nós. Mas eu creio que essa igreja está de pé, primeiramente, é por causa de Deus. E segundo, porque tem uma liderança que está orando pela sua vida. Sabe por quê?
Porque é uma liderança que está com o mesmo propósito. O que? As coisas terrenas? Não, a salvação, a vida eterna. Então nessa noite, o que eu quero deixar para vocês: sejam fervorosos no Espírito, dediquem-se uns aos outros e perseverem na oração. Perseverem na oração. Nós sabemos que muitas das vezes nós oramos e não temos resposta. E a gente questiona a Deus: Senhor, mas por que ainda não aconteceu sobre a minha vida? Acontece com o fulano da esquerda, da direita, não acontece comigo. Lembre-se, o povo no deserto era para ser 40 dias, mas foi 40 anos, pela rebeldia, por um povo ser obstinado ao Egito. Eu não estou falando que essa promessa vai demorar 40 anos para se cumprir não, tá, meus irmãos? Não é isso. Mas, lembre-se, tudo é no tempo do Senhor. Como Eclesiastes vai nos dizer, há um tempo determinado para todas as coisas. Antes de você receber uma bênção, Deus vai te fazer o quê? Te estruturar. Deus vai fazer o quê? Você criar raiz. Deus não vai deixar que uma promessa se cumpra sobre sua vida sem que você não tenha uma raiz aprofundada. No quê? Na palavra. A promessa vai se cumprir? Vai, em nome de Jesus, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Só que é necessário que nós venhamos ser capacitados, é necessário que nós venhamos ser estruturados na palavra do Senhor, porque Ele, como eu falei para vocês, Ele não vai te dar de qualquer maneira, Ele não vai te dar de qualquer jeito. Como eu disse para vocês aqui nessa noite, já vou estar encerrando já, foi necessário que o povo passasse um tempo orando, pelo mesmo propósito e reunido, para que a promessa se cumprisse. Então, esteja perseverante na oração. Por mais que pareça que nada vai acontecer, lembre-se, o Senhor, Ele está olhando pela sua vida. O Senhor, Ele é zeloso pela sua vida. Meus irmãos, para encerrar aqui, eu anotei algo que, na verdade, o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás, sobre Atos capítulo 4 mesmo, que eu preguei uma vez, e o Espírito Santo me deu uma palavra, que isso confrontou muito o meu coração, porque, evangelista Rogério, a igreja muitas das vezes, ela quer ser avivada. Eu creio que, não todos, mas uma boa parte, não sabe o que significa avivamento. Meus irmãos, quando eu estava pregando sobre Atos capítulo 4, e eu trouxe a respeito da ousadia, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Muitas das vezes, uma igreja, ela quer crescer com barulho, de forma terrena, mas uma igreja, ela não cresce com movimento, uma igreja se cresce com avivamento. E sabe o que significa avivamento? Eu anotei algo aqui: a ação do Espírito Santo, no qual há restauração e renovação da mente e do coração. Sabe o que eu quero dizer? Eu não estou falando que é errado você dar glória, você tem que dar glória sim. Nós temos que glorificar o nome do Senhor. Mas muitas das vezes a igreja quer crescer com barulho, com coisas que não agradam a Deus. Mas sabe o que o Senhor quer nessa noite? Que você se humilhe. A igreja quer ser avivada, mas não quer ser quebrantada. A igreja quer receber o Espírito Santo, mas não quer se prostrar perante a presença do Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa: só vai haver uma renovação, uma restauração, quando houver arrependimento. E o arrependimento, ele não é uma vez ao dia, uma vez só, durante a nossa vida inteira, não, ela é constante, porque o ser humano, ele é inconstante. O ser humano, ele fica uma hora eu creio, outra hora não creio, uma hora eu sirvo, outra hora eu não sirvo. Mas o Senhor quer um crente, o Senhor quer um cristão, porque crente até o diabo é. O Senhor, Ele quer um cristão posicionado, olhando para o alto. Por quê? Porque é do alto que vem o socorro nosso. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Está sentado, Jesus Cristo está sentado à destra do Deus Pai. Meus irmãos, e somente para encerrar, a Bíblia diz que logo após o Espírito Santo descer sobre cada um dos seus apóstolos, seus discípulos, a Bíblia vai nos relatar que o Espírito Santo, ele está no meio de nós. Na onde que a Bíblia vai dizer isso? 1 João, capítulo 4, versículo 4 vai dizer:
que o Espírito que habita em nós é muito maior que o Espírito que habita no mundo. Só que tem um porém. O Espírito pode até habitar em nós, desde que haja purificação. O Senhor quer fazer uma limpeza. O Senhor não entenda uma coisa: as coisas santas não se misturam com as coisas profanas. Então, para que o Espírito Santo possa habitar e fazer morada, é necessário que se faça uma faxina. O Senhor quer tirar todas as impurezas, tudo aquilo que não agrada a Ele nessa noite. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu sou o que venci o mundo, eu sou aquele que estou contigo, eu sou aquele que vou suportar junto contigo. Porque o Espírito que habita em cada um de nós, desde que haja uma liberdade de nós para com Ele, é muito maior do que o Espírito que habita no mundo. Lembre-se, as coisas do mundo passam, mas a vontade do Senhor é a que prevalece para sempre. Meus irmãos, eu encerro essa palavra dizendo, tem um louvor que fala, né? Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Meus irmãos, nessa noite, se reúnam com a igreja, num só propósito, numa só convicção, porque pode ter certeza, quando o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, estiver reunido no mesmo propósito, o Espírito Santo batizará com fogo, com língua e com fogo. Eu não estou dizendo que Ele não pode batizar individualmente, não é isso, mas quando a igreja em si estiver firmada no mesmo propósito, o Espírito Santo irá batizar. E dons espirituais que estão escondidos aí no meio da igreja serão manifestos, para a honra e glória do nome do Senhor. E assim eu encerro dizendo, como Paulo vai dizer: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, não ande como o mundo anda, não viva como o mundo vive, mas viva conforme a vontade do Senhor. Pode parecer difícil, mas Jesus vai dizer assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deposite toda a sua confiança no Senhor. Está difícil? Busque. Está difícil? Adore. Está difícil? Louve ao Senhor, porque no tempo certo Ele o exaltará. Amém? Meus irmãos, só para encerrar de uma vez, eu digo para vocês: querem ser cheios da presença do Senhor? Querem sentir o Espírito Santo falando com vocês? Se humilhe na presença dEle. Se coloque na posição. Tenha uma atitude, como a mulher do fluxo de sangue teve. Tenha uma atitude. Há uma multidão na minha frente, mas eu vou romper. Porque aquele que está à frente da multidão é muito maior que todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todas as minhas lutas. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade. Eu espero que a igreja tenha entendido. Tendo uma coisa, não sou eu, mas é o Espírito Santo. A gente muitas das vezes fica com medo, com vergonha, mas o Senhor está te dando ousadia nessa noite, de anunciar a palavra dEle. Pode ter certeza, meus irmãos, quando você der liberdade para o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida, nada mais vai te abalar. Pode vir luta, pode vir peleja, pode vir pessoas te perseguindo, mas lembre-se, aquele que caminha contigo é muito maior do que aquele que caminha no mundo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração. Uma palavra, não tenho o que acrescentar, né?